Bom dia, dona Egá, tudo bem? Tudo, como é que você está, Rose? Tudo bem, parabéns, que hoje é seu aniversário. Obrigado, Muito obrigado. honrada de você estar aqui no seu aniversário, deixando um pouquinho do seu tempo, né, com a gente. A honra toda minha, Rose. A honra Tá toda bom. minha. Muito bom estar com vocês. Sempre para mim é uma honra poder compartilhar, poder estar aqui. Academia do Posto, a H7, que é a nossa mãe, né? Que tudo começou com a H7. Então, estar aqui com você, estar aqui com você, Rose, que é a nossa grande âncora de todo esse projeto, é excelente. Bom, pessoal, estamos aqui no canal da Academia do Posto e nesse canal você vai ter conteúdos valiosos da parte de postos de combustíveis, né? Tanto treinamento técnico, mas também treinamento de liderança motivacional. Então, quem tiver interessado nesse conteúdo, acompanhe, porque tem histórias maravilhosas, tem conteúdos inspiradores aqui, tá bom? Bom, vamos lá, dona Egá. Hoje a gente estava comentando sobre como que é essa metodologia que é aplicada aqui nos cursos. Porque, para quem não sabe, o Donegá, ele foi o mentor da metodologia aqui que a gente utiliza para os nossos treinamentos. Então, me conta um pouquinho como que é essa metodologia, como que começou isso, porque você tem quantos anos de carreira? Começa por aí, né? Na área de posto dá 50 anos. Nós estamos falando aí de, Meu de Deus. 5 décadas, praticamente 5 décadas de vivência entre postos, né? Peguei várias transformações de mercado, desde a crise do petróleo, lá no início dos anos 1970, toda a transformação que aconteceu, né? A consolidação das grandes distribuidoras, né? Inclusive algumas nacionais, a Petróleo Ipiranga, a Companhia São Paulo, que também era a Hudson, enfim. Peguei todo esse movimento, depois a chegada do presidente Fernando Collor, que tirou toda a equalização de preços e deixou para livre iniciativa precificar o preço dos combustíveis. Então, toda essa transformação de mercado, toda essa modernização, né, a chegada das bombas cada vez mais próprias, cada vez mais tecnológicas. Então, dos anos 1970 até agora, a gente acompanhou todo esse movimento, tanto do lado das distribuidoras, quanto do lado da revenda, do lado das próprias empresas, indústrias consumidoras, ou seja, um mercado bastante amplo Uhum. e complexo. Ou seja, a sua metodologia é muito baseada na prática e na vivência que o senhor viveu. É isso, isso. E falo isso quando estou lá com os frentistas, com todos os profissionais de postos, eu sempre enfatizo isso, que a gente tem fundamentação, porque pesquisamos a posteriori, né, a nossa incursão no mercado deu a validação à metodologia, mostrando que ela é cada vez mais efetiva, eficaz e que realmente traz resultados. Por quê? Porque é do dia a dia, é da prática, não é algo que a gente leu um livro de um estrangeiro que escreveu algo sobre como atender, o que são os produtos, como falar a linguagem da nossa clientela. Não, isso foi do dia a dia, o aprendizado que eu já percorri o Brasil inteiro, né, por alguns contratos de consultor que tive Uhum. com duas grandes distribuidoras aqui do Brasil. Então, rodei o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, vendo centenas, milhares, eu posso até dizer, porque a gente teve contato com rodovia, com urbano, com os intramuros, e através disso foi possível verificar qual é a melhor forma de abordar, Uhum. para que a gente fala de padrão de atendimento, a exposição dos benefícios da qualidade dos produtos, né, os serviços que a gente presta, quais são os objetivos, como que isto fideliza, como isto encanta o cliente, as novas técnicas para que os nossos serviços, a nossa prestação de serviços seja cada vez mais rápida e mantendo altíssima excelência, altíssima qualidade. Então, não é da noite para o dia. Então, muitas vezes, a gente tem que reproduzir isso lá na ponta, mostrar isso lá na ponta. E é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, né? E estamos aqui para dar continuidade. Enquanto tiver força mental e física, estaremos aí, né, nesse Perfeito. mercado. Aí uma curiosidade, você disse que rodou o Brasil inteiro. Sim. Existe assim alguma particularidade diferente que você percebeu de região para região, em termos culturais? E aí você fez uma adaptação com relação à forma de treinamento ou não?
O núcleo, o fundamento do treinamento, ele não precisa ser alterado em função das diferenças culturais que o Brasil tem, porque isso aqui é um continente. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um continente, por si só, um continente. Então eu tenho várias culturas, vários hábitos, várias formas, os gostos mudam consideravelmente de região para região, proximidade, linguagem, as gírias, que são porque a gente fala das expressões idiomáticas. Então, isso sim, isso a gente, com certeza, a gente tem que adaptar. Alguma fala, alguma frase que a gente usa no Sudeste, precisamos tomar cuidado quando falamos isso no Norte, Norte e Nordeste. Algumas coisas que são ditas no Norte e Nordeste têm um significado muito próprio, muito carinhoso lá, mas se a gente aplicar, por exemplo, no Sul, na região Sul, pode gerar algum ruído de comunicação. Então, esses cuidados a gente tem com as expressões idiomáticas, que são as gírias. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Agora, quanto ao método, não. Porque o método, ele é assim, ele é simples, por isso que ele é extremamente efetivo. A gente faz o treinamento, a metodologia é treinamento no local de trabalho, que o pessoal usa uma linguagem técnica no mercado, que é treinamento on the job, quer dizer, no próprio local de trabalho. Então, quando a gente tem que fazer um treinamento ligado a frentistas, a técnicos de lubrificação, estamos lá na pista, onde realmente a coisa acontece. E ali há uma transmissão de conhecimento, de exemplos, de valores, de formas de abordagem, ou seja, a gente demonstra, a gente mostra os motivos, os porquês, os paraquês, que isto é um diferencial no nosso método. Não é só o porquê das coisas, é o paraquê das coisas. E isto, nesse nosso evento agora de hoje, Rose, é importante que você que está nos assistindo, muitas vezes a gente sempre pergunta o porquê. Precisamos avançar mais alguns degraus. Como? Perguntando para quê. Para que eu preciso prestar um bom atendimento para o meu cliente? Não é só o porquê. O porquê é uma resposta muito rasteira, muito superficial. O para quê exige uma maior reflexão da gente. E é isso que a gente faz na pista. A gente conversa, fala a linguagem. Eu, como venho de ter sido frentista, né, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, no meu início da vida adulta, né, tendo sido frentista, tendo sido valeteiro, que é o técnico de lubrificação, que é o trocador de óleo. Conheço essa linguagem, estou todo dia na pista, estou todo dia em contato com todos os profissionais de postos, em todos os níveis. Então, isso me confere estar sempre muito atualizado. Algumas coisas ao longo das décadas, felizmente, se mantêm. Outras, infelizmente, também. E isso a gente fomenta aquilo que é bom e a gente procura tirar os vícios que a própria profissão, o ato e a prática da profissão realmente geraram. Então, o nosso método, ele é disruptivo por aí. Né? A gente faz on the job, no local de trabalho, especificamente para aqueles profissionais. Claro, temos também o de sala de aula. Então, sala de aula presencial. Temos esse módulo que é o módulo à distância, que a Academia do Posto proporciona isso. Então, veja, o nosso método ele tem várias etapas, ele tem várias possibilidades, sempre visando o quê? Atingir o máximo possível essa nossa clientela, o máximo possível os profissionais de postos de combustíveis, desde o funcionário mais simples até a alta direção, até a alta gestão. Então, isso vale para redes, vale para revendedores com posto individual, vale para rodovia, vale para postos urbanos, alguns que são mistos, né, que tem as duas características de uma mesma unidade, que a gente precisa enfatizar as questões de rodovia, que a forma de trabalhar a rodovia é completamente diferente do urbano. E durante muitas décadas as distribuidoras não davam a atenção necessária, principalmente para a rodovia. Era muito foco no urbano. Né? Poderia citar para mim uma particularidade da rodovia que tem que ser seguido, por exemplo? Por exemplo, na rodovia, se a gente pensar em termos de atendimento, eu preciso ter uma boa caixa com água, detergente, né? Uma boa vassoura com extensor de cabo. Por quê?
os caminhoneiros, em sua maioria, gostam que sejam lavados os para-brisas, como a gente faz no urbano, só que o para-brisa do caminhão está ali. Precisamos ter mangueiras de alta pressão para que a água possa chegar lá. Nós temos que abastecer uma coisa chamada corote, que é aquele barrilzinho de água que tem nas laterais das carrocerias. Tem o interclima, que ele tem um nome particular, mas que é aquele resfriador de cabine de caminhão, né? Então, que é aquela parte preta, aquela coluna preta que muitas vezes a gente vê nas costas dos caminhões. Então, a pegada do frentista são várias coisas ao mesmo tempo. Não que no urbano não tenha, é que na rodovia as dimensões elas são exponencialmente maiores, né? Porque eu começo o abastecimento, sei lá, 600 litros, 700 litros, 800 litros, né, em média de diesel. Aí eu tenho alguns caminhões que têm o Arla, então eu tenho um tanque específico para Arla, então isso precisa estar abastecido. Aí eu vou para o corote, preencho a água do corote, aí vou para o interclima, e muitas vezes o local onde a gente coloca a água no interclima, eu preciso subir no caminhão, precisa tomar cuidado para não pisar nos tanques, tomar cuidado para não pisar nas coisas que estão ali, aço inoxidável, que o caminhoneiro ele é ciumento até, né? Você não pode chegar perto. Então, mesmo na hora de você colocar o bico, o cuidado para não deixar derramar, pingar, fazer nada, ou seja, tem uma série de detalhes que, embora a gente tenha no urbano, a dimensão do urbano perto da rodovia, ela é diminuta, ela é pequena. Nossa. Então, exige do frentista, assim, o atendimento no caminhão 20 minutos, 25 minutos, meia hora, dependendo do nível de abastecimento, né? E hoje a gente tem as dimensões das carretas muito diferente do que eram há 10, 15, 20 anos. Hoje a gente tem as carretas aí de 18 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros. Quando ela entra numa ilha de abastecimento, ela simplesmente para aquela ilha toda. Eu não consigo mais abastecer nas duas pontas, como foram dimensionados 99,9% dos postos. Então é uma dimensão em que a gente precisa tomar muitos cuidados. Os próprios produtos oferecidos, né? Eu falei só dos serviços, mas os produtos específicos, né? A gente tem a questão do diesel hoje, que é o do diesel S10, a presença do biodiesel, que hoje está na proporção de 15%, o Congresso está avaliando para subir mais 2% em função da crise lá no Golfo, né? No Oriente Médio, melhor dizendo. Então, tudo isso exige que a gente tenha um nível de aditivação dentro do tanque de diesel muito maior do que quando era um diesel com maior propriedade de enxofre, né? Porque eu perdi lubricidade à medida que tira enxofre. Enfim, tem algumas questões técnicas que exigem hoje do nosso frentista de rodovia muita atenção para isso. No de urbano são outras formas de atenção. Então, o grau de profissionalização hoje tem que ser infinitamente maior. Então, o que a gente quer tirar e a gente tira mesmo, a gente busca a mudança de mentalidade, que é algo que para nós é um grande diferencial, porque a gente trabalha primeiramente a mentalidade dos profissionais, desde a alta direção até o funcionário mais simples, né, de menor nível, dentro de um posto, dentro de uma rede de postos, porque século XXI é outra dimensão, o nível de complexidade, de tratativa, de gostos. Quando eu comecei na profissão, não tinha automobilistas mulheres, não era só homens, né? Raramente entrava uma mulher no posto sozinha, geralmente estava acompanhado do marido. Lá final dos anos 1960, início dos anos 1970, era essa a nossa realidade. Hoje não, a gente tem a automobilista, a gente tem a mulher que vem, que questiona, que exige, que exige respeito, exige como qualquer outro cliente, conhecimento. Muitas delas já vêm com conhecimento excelente sobre o composto de manutenção do veículo. Algumas leem manual, que já o gênero masculino já é mais difícil de ler. Interessante. Então, eu tenho, e quando eu vou para alguns lugares do Brasil, o nível de consciência da clientela é extremamente evoluído. E aí eu preciso que o frentista, ou que eu costumo chamar sempre que ele é um técnico de pista, né? O frentista, ele vai muito além de ser
apenas frentista, né? Esse termo frentista é porque era o posicionamento de ficar à frente das ilhas, à frente das bombas. Lá no passado, e até alguns lugares do norte e nordeste, ainda são chamados de bombeiros, né? Por trabalhar com bomba. Isso é uma terminologia antiga que em alguns lugares ainda essa terminologia é mantida por causa do posicionamento. Mas nós hoje temos a dinâmica de um frentista numa pista é muito grande. Ele não para em nenhum momento. Por uma curiosidade, né? Eu faço a contagem do quanto a gente caminha no treinamento, que é o treinamento on the job na pista, em postos de pequenas dimensões. Não estou falando de grandes dimensões, não. A gente anda 5 quilômetros durante o treinamento, que é o turno de trabalho de um frentista. A gente acompanha, né? A gente está acompanhando todos os frentistas, mas acompanhando na dinâmica deles. É saída e chama, e vai para uma ilha, vai para outra, vai para o estoque, caminha para a troca de óleo. Já faz um exercício então, né? Pô, com certeza. Então, se a gente põe lá o contador de passos, que dá quilometragem também, estou falando e mostro isso para eles ao final do ciclo de treinamento, desse ciclo em que a gente começa trabalhando desde a mentalidade até esses aspectos técnicos mais profundos, né, de profundidade mesmo que eles precisam ter. Eu mostro para eles a média do quanto as pessoas caminham, se movimentam. Então, hoje a profissão é extremamente dinâmica, Nossa, extremamente dinâmica. muito legal. É. Então, pessoal, como o Donegá comentou, você consegue fazer o treinamento desde a pessoa que está iniciando nos postos de combustíveis e até a alta gerência. E agora a gente vai entrar no intervalo. Vocês estão gostando do papo? Porque a gente vai entrar no intervalo e aí a gente retoma, porque eu quero saber mais coisas. Como que a gente mede esses resultados, tá bom? Mas fiquem aí, esperem, porque a gente vai fazer um intervalinho. E aí no próximo episódio, no próximo vídeo que a gente soltar, a gente termina essa entrevista que tá maravilhosa. Então continue nos assistindo.